início à nossa aula. Quero ouvir um pouquinho vocês depois aí do que foi possível fazer. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por cuidar da gente nesta noite, por sustentar a cada um de nós, nossas famílias. Tua palavra nos ensina, Pai, que deitamos, dormimos e tornamos a acordar, porque é o Senhor que sustenta cada um de nós. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, termos essa liberdade, Pai, de abrir a palavra do Senhor, de aprendermos e compartilharmos também aquilo que temos aprendido da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mover cada coração que está aqui nesta manhã, para dispor desse tempo em adoração a Ti e em desejo, Deus, de crescer no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Nós rogamos, Pai, a orientação, a direção, a ação do Teu Espírito em nosso coração e mente. Abre o nosso entendimento, Pai, porque o nosso desejo realmente é aprender mais, viver mais para o Senhor, obedecer mais, Deus, a Tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não queremos ter apenas conhecimento, mas queremos que esse conhecimento cada vez mais se traduza em prática, em vida, em amor ao Senhor, em amor às pessoas. Este é o nosso desejo, Deus. Cremos que assim acontecerá, porque a Tua palavra é viva, ó Deus, e ela mexe com a gente, ela trabalha no nosso interior, nossa mente e coração, e por isso agradecemos, porque cremos que o Senhor continuará, ó Deus, abençoando as nossas vidas, transformando a nossa vida à imagem do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, nós rogamos a Tua bênção para cada vida, aqueles que estão ainda para chegar. Ó Deus, nós queremos entregar este tempo em Tuas bondosas mãos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Olá, Márcia, bom dia. Márcia. Bom dia. Bom dia. Tem mais alguém entre nós aqui que não está aparecendo? Era você que era o RK1322, Márcia? Não, entrei agora. Entrou agora? O outro também sumiu aqui, não está mais não. Mas eu imaginava que tinha pouca gente, porque está chovendo. Quando chove, o pessoal não vai. Ai, meu pai. Tá bom. O Paulo Rogério deve colocar para a gente aí os nossos slides. Eu queria dar só uma recuperada em alguns, para a gente dar uma relembradinha rápida. Eu queria caminhar um pouquinho assim hoje, né? Dar uma olhada rápida no que nós já vimos, ouvir um pouquinho vocês que fizeram o trabalho, e depois a gente fecha e entraríamos em Filipenses hoje, e assim Deus permitir. Não sei como é que a gente vai reagir ao que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Só para dar uma lembrada, nós falamos entre os últimos 2 slides, né? Desde uma divisão do livro de Efésios. Então nós falamos da questão do chamado, né? E depois a conduta, que é um pouquinho para frente aí, né? Então é sempre lembrar que assim como para ver também um pouquinho mais, só que diferente a maneira que Paulo escreve, de Filipenses, né? Ele faz uma divisão bem clara para nós, né? Nós lemos essa passagem semana passada, né, do chamado do cristão. Vocês fizeram um exercício um pouquinho, logo depois do 14, né, do 17 até o 23, que fala da pessoa, do plano e do poder de Deus. Então, todas as bênçãos que ele vai relatar aqui para nós, né, que nós fizemos a leitura, o propósito de Deus máximo é trazer todas as coisas sob o domínio do Senhor Jesus Cristo.
E é interessante que depois de uma outra passagem em Coríntios, Paulo também vai dizer que todas essas realidades, tudo isso que o Senhor domina, reina, né, vai ser entregue ao Pai, né? E aí fechando todo o ciclo, né, da história da humanidade, aí sim com novos céus, nova terra, tudo isso vai se completar. Mas agora, na dispensação que nós estamos, né, Paulo vai colocar essa realidade da pessoa, do plano e do poder de Deus, que é o que vocês fizeram, né, quando o propósito é esse, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois, um pouquinho, se você puder passar aí, Paulo. O slide 12, acho que é onde você está. Isto. E na segunda divisão, que nós mostramos, né, essa ênfase recai sobre a conduta. Primeiro o chamado, depois a conduta. Eu quero hoje, nessa manhã, ler um pouquinho com vocês essas divisões que Paulo coloca aí a partir do capítulo 4. Né? Como nós falamos, ele usa bastante esse verbo andar, né? Peripatel. É usado 5 vezes nesta divisão. E como nós falamos, ela está crivada de imperativos, de ordens, né? Que são colocadas, né, nessas exigências para nós crentes, né? Então ele vai enfatizar 3 áreas aí, né? A unidade, santidade e o conflito, a luta espiritual, especialmente lá no capítulo 6, né? A grande ênfase de Paulo, né, em Efésios, né, como nós falamos, é um livro muito especial, né, de você estudar com muito carinho, né, é que a vida de cada um de nós, né, a vida do crente, ela deve ser coerente com a posição que ele recebeu em Jesus. Por isso que ele começa com a realidade da posição em que nós estamos, para que a gente perceba, né, os privilégios que Deus nos concede em Cristo e que o nosso caminhar ele tem que ser coerente com esta posição. Então, o caminhar do cristão ele deve respeitar essas questões que Paulo coloca aqui, né, de unidade, de santidade e de conflito espiritual. Então, nós precisamos caminhar na vida cristã, respeitando essa questão da unidade do corpo de Cristo, por meio de uma atitude de humildade para com os outros membros, para com os irmãos, né? Neste envolvimento com a Trindade no corpo, né? Ele vai começar a falar um pouquinho isso a partir do capítulo 4. E essa realidade de humildade, ela tem que ser expressa, né, dentro dessa realidade de diversidade que nós encontramos em Efésios. Como nós falamos, uma expressão do John Stott, ele fala que o que Paulo apresenta em Efésios é uma nova sociedade, né? E para aqueles que puderam dedicar um tempo aí a ler, né, ele vai mostrar para a gente que gente de toda cor, gente de toda raça, né, gentios, judeus, todos nessa diversidade chamada corpo de Cristo. E nós temos que caminhar com humildade, com altruísmo, né, mas entendendo essa diversidade dentro do corpo de Cristo. Na verdade, Paulo vai mostrar para a gente, especialmente em Efésios, que nós, como igreja, nós, como corpo, nós temos que nos beneficiar da diversidade. A diversidade, né, segundo Paulo coloca em Efésios, ela é um fator abençoador dentro da igreja. Por quê? Nós já falamos um pouquinho lá atrás, quando nós olhamos para os dons, lembram, né? E uma das passagens que coloca isso em Efésios,
Então, por que que nós temos que nos beneficiar da diversidade? Porque a Bíblia coloca que cada um de nós foi graciosamente abençoado ou capacitado para servir. Então, a diversidade, ela é um fator de bênção na vida da igreja. E Efésios mostra bastante isso para a gente. Então, indivíduos, né, pessoas, homens e mulheres, com dons para desenvolver, para exercer dentro da igreja, mas não é exercer por exercer, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela coloca que todas as coisas têm um propósito, né? E no nosso caso, como igreja, né, o desenvolvimento dos dons, ele visa um propósito. Qual é o propósito? O propósito é a maturidade espiritual, né, que Paulo usa uma expressão lá no capítulo 4, especialmente, né, falando do varão perfeito, né, do homem, da mulher madura, né, do homem, da mulher que exerce seus dons, entendendo o que é essa capacidade da parte de Deus e percebendo que é um instrumento de abençoar, de servir, né, de desenvolver a sua salvação, como Paulo coloca em outra carta que a gente vai ver. Então, essa diversidade, quando nós enxergamos à luz da Bíblia, ela é uma bênção porque a gente desenvolve e aperfeiçoa rumo à maturidade através do serviço, através da união, da unidade, através da própria estabilidade espiritual e o crescimento, né? Há uma passagem que eu gosto bastante, vocês estão comigo aí em Efésios, no capítulo 4, vão lá comigo. O 15 e o 16. Uma vez eu estudei esse texto quase que palavra por palavra no original, e é muito lindo. Essa passagem aqui eu acho muito especial. 4, 15 e 16. Na minha versão diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu acho lindo esses 2 versículos, especialmente, mostrando essa justa cooperação, mostrando este auxílio de quem? De todo o corpo. De todo o corpo. Por isso que essa diversidade ela é importante, né? Porque é todo o corpo que é ajustado, é consolidado por cada parte, por cada junta, né? Por cada pedacinho deste corpo, que o pedacinho aqui é eu e você, né? Cada parte deste corpo, Paulo coloca aqui para a gente, né? Então, essa realidade que Paulo vai colocando para nós. Depois ele, a partir do versículo 17, que a gente acho que conhece um pouquinho mais, ele vai falar assim, em outras palavras, né? A necessidade que nós temos de 2 verbos aqui, né? Talvez o mais conhecido é despojar e revestir e renovar, né? Seriam 3 aqui, mas eu gosto muito de colocar a ideia de que a necessidade que nós temos, né? Que Paulo coloca aqui, de rejeitar antigos padrões de comportamento, antigas maneiras de viver, antigas maneiras de pensar. E isso só acontece quando a gente é renovado pela palavra de Deus, pelo nosso entendimento, pela nossa mente, né? Então, ela é renovada, revestida por esta nova vida que nós encontramos em Cristo nessa nova sociedade, que é o segundo aspecto aí que a gente coloca nessas três áreas básicas que Paulo
coloca para nós, né? Então, nós éramos antigos escravos de Adão, né? Antigos escravos do pecado, escravos da antiga maneira de pensar, maneira de viver, a maneira de agir, de reagir, enfim, nós já sabemos disso, né? E Paulo, então, coloca, nós temos que rejeitar essas coisas, né? Nós temos que lutar para que isto não faça mais parte da nossa vida, né? E agora, revestir-se deste novo homem, tá? Isso é uma verdade, né, que Paulo coloca aqui. Por que eu falo que é uma verdade? Porque isso nos deixaria, ou deve nos deixar, como que sem desculpa, né, para nós não nos tornarmos aquilo que nós já somos em Cristo. Por isso que eu quero tentar linkar na nossa mente a questão de que Paulo coloca a posição. Nós não seremos, nós já somos em Cristo aquilo que ele coloca no capítulo de 1 a 3, especialmente, né? E muito mais ainda enfaticamente no capítulo 1 que nós lemos. Então, o que eu queria mostrar para a gente, que eu entendo que Paulo coloca, especialmente nessa questão em Efésios, é de que nós já somos em Cristo. Nós não seremos. Então, é uma questão de que não há desculpa para nós, né, para que nós não possamos viver, né, para nós não nos tornarmos aquilo que nós já somos em Cristo. Então, é por causa da nossa posição que nós podemos exercer, viver, servir, crescer, amadurecer, todos esses verbos que Paulo coloca para nós. Então, nós não fazemos as coisas para sermos em Cristo. Nós fazemos as coisas porque nós já somos em Cristo. Então, novamente, né, muitos de nós damos meio que desculpas para nós não crescermos em unidade, em santidade, nessas realidades que Paulo coloca aqui. Tá bom? Então, por isso que ele passa dessa teoria para a prática, porque ele vai colocar para nós exigências específicas, né? Ele vai falar de novos relacionamentos, né? Que a gente conhece um pouquinho. Então, ele vai até nominar, né? Ele vai falar para a gente, olha, essas questões, ele dá nome ao pecado, ele dá nome à antiga maneira de viver, tá? Então ele não passa a mão por cima, não. Ele vai mostrar realmente, né? Falar, olha, a mentira, a desonestidade, a ira, né? Um palavreado ruim, a amargura, a gritaria, a ira, né? Uma série de coisas. Essas atitudes, elas devem, por quê? Porque elas podem ser substituídas pelo caráter em Cristo que nós podemos ter, tá? Então, essas atitudes, elas devem ser substituídas porque elas podem ser substituídas. Vocês fizeram lá um pequeno exercício falando da pessoa, falando do plano e falando do poder de Deus, né? Então, essa nova vida de retidão, ela precisa ser sustentada, né? Ela não é apenas uma questão de, como é que eu vou dizer, ela não acontece em meio a uma inconstância, né? Ela precisa ser sustentada pelo quê? Por essa atitude interior nossa de amor ao Senhor, de amor às pessoas, tá? E aí Paulo então vai usar um pouquinho mais, que é o que eu quero ver um pouco com vocês agora, a questão deste verbo, né? O verbo andar aí, né? Que ele vai mostrar para a gente. Eu não sei, acho que eu gostaria de ler, eu não sei se vocês leram
né, o livro de Efésios, mas se não leram, vamos ler um pouquinho agora. E aí, eu acho que eu coloquei aí um pouquinho para frente, Paulo, no 14, no slide 14, aí tem a posição, nós falamos, e a prática. Ele vai usar, olha, até várias passagens com o verbo andar. Né? Ele vai usar 5 vezes, ele vai repetir isso do 5:15 até o 6:9, que a gente colocou em 2 momentos. Vamos ler devagarzinho e vamos tentar tirar aí algumas lições para nós, né? O que você entendeu, né? O que significa. Por exemplo, capítulo 4, dos versículos 1 até o 16. Vou ler na minha versão aqui, tá bom? Depois alguém se prepara para ler na outra parte. Aí tem que desligar o microfone. Ou desligar não, perdão. Tem que desmutar o microfone. Eu vou ler a primeira parte. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De novo. Vamos lá. O que chama a atenção aí? Vamos tentar destacar algumas questões, vamos participar um pouco juntos aqui. Eu sei que são vários versículos, né? Até conhecidos, mas o que chama a sua atenção nessa questão de andar em unidade que Paulo coloca aqui? Algum versículo, alguma passagem chamou a atenção? Ou, para você, assim, o que é este andar em unidade? Como é que isto se aplica ao teu coração? Bom dia, pastor. Bom dia, Marcelo. Hoje eu estou de plantão, tá me vendo aí no fundo, eu estou no trabalho. Mas como eu estou sozinho, aí é tranquilo. Né? Hoje eu estou sozinho na loja, eu estou vendo da loja. O andar em unidade tem muita diferença para nós, principalmente para nós em congregação. Porque a maior pontuação desse ponto é justamente a unidade. E muitas vezes, a gente em congregação, a gente busca andar em igualdade, que é totalmente diferente.
Igualdade é querer que a pessoa seja igual eu. Unidade é aceitar cada um do jeito que é, na sua função que Deus exerce dentro da igreja. Que Deus manda exercer dentro da igreja. Aí entra um respeito, um entender que cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de fazer, mas todos com o mesmo objetivo de enxergar o reino de Cristo e viver para Cristo. Essa é uma grande confusão que existe dentro da própria congregação, às vezes, que a gente busca a igualdade e não a unidade. A unidade é indivíduo e a igualdade é igual. Acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção nessa parte que o senhor leu. A diferença de igualdade e unidade dentro da igreja. Existe uma diferença bem grande. A gente mesmo vê que eles buscavam viver em unidade, os apóstolos, e não igualdade. Eles tinham divergência. Paulo chama a atenção de Pedro, Paulo discute com Barnabé, acaba discutindo com Marcos, mas todos, no fundo, buscando o mesmo objetivo, a mesma intenção, que era expandir o reino de Deus. E no final todos se acertavam, todos se amavam e continuavam andando. Aí está a diferença, às vezes, que acontece dentro da igreja. A gente busca a igualdade. E quando encontra a unidade, às vezes a gente não se acerta. E às vezes a gente até não aceita, porque não é do meu jeito. Cada um faz do seu jeito, desde que seja com o objetivo correto para Deus. Eu acho que essa é a parte que mais me chama a atenção. Andar em unidade. Legal. Unidade é diferente mesmo, como você falou, de uniformidade, né? Deus não nos chama para a uniformidade, mas sim para a unidade. E aí a bênção de nós desfrutarmos, como nós falamos, da diversidade. Por isso que Deus deu vários dons, e nem todos têm todos os dons, mas esses dons devem ser usados com essa perspectiva daquilo que Deus colocou. Legal. Acho que é um grande desafio, né, que Paulo coloca aqui, em outras passagens também, mas especialmente aqui em Efésios, de nós caminharmos nesta busca, né, da unidade. Nós temos que andar em unidade. Por isso que a passagem que eu coloquei é a cooperação de cada junta, né, essa questão que ele coloca aqui, de o auxílio de toda a junta, a justa cooperação de cada parte. É muito legal pensar desta maneira, que cada um de nós, né, é uma parte do todo. Cada um de nós é uma junta, né? Por isso que a ideia é de que ele coloca aqui o auxílio de toda junta, né? Então, quando nós entendemos assim, que nós somos uma parte do todo, nós procuramos caminhar em unidade, mesmo em meio à diversidade. Acho que é por isso que Paulo coloca muito lindo, né, a questão de que não há mais esta barreira de separação, judeus e gentios, né? Até porque, se você lembrar da própria realidade da história, né, o judeu mesmo, ele não tinha como ele andar junto nessas questões espirituais com um gentil, né? Eles não aceitavam, né? E Deus une, né, o gentil ao judeu, né? Então essa barreira que foi derrubada em Cristo Jesus é para nós uma lembrança, né, de que é possível sim nós andarmos com gente diferente da gente, de toda raça, cor e pensamento, né? E esses pensamentos, né, claro, esse jeito de viver, ele só pode ser unido, né, quando todos são vividos debaixo da palavra de Deus, né? Não há unidade fora da palavra de Deus. Isso é importante a gente lembrar, né? Porque senão a gente pode achar que há unidade com qualquer realidade, né? Talvez fosse uma pergunta que eu queria jogar lá para frente, né? Seria uma pergunta tipo assim, né? O que tipo de, não de sacrifício, mas há limites na unidade cristã, né? Onde é que nós temos que sacrificar
a unidade pela pureza do evangelho genuíno. Entendeu? Talvez lá na frente a gente converse um pouquinho sobre isso, mas não agora. Mas aí eu deixo para vocês essa perguntinha aí na frente, né? O que nós teremos que sacrificar, né? Sacrificar a unidade pela pureza de doutrina ou do evangelho, né? E a pergunta é essa, talvez mais básica: há limites na unidade? Mais para frente a gente volta nela, tá bom? Só joguei para vocês para a gente pensar um pouquinho para frente. Mais algum comentário sobre essa passagem? Senão a gente vai seguir um pouquinho aí. Gostaria de falar assim, pastor. Por favor. Quando a gente fala em unidade, né, logo a gente pensa quando Jesus orou, né, por nós, que ele pediu para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Né? É interessante, quando a gente pensa em unidade, eu gosto de pensar na própria Trindade, né? A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa oração de que o mundo saberá que Jesus realmente, né, é o Cristo, é o soberano, é o cabeça, se nós formos um. Então, e meio que entra na sua pergunta também, né? Não são todos que vão fazer parte desse corpo, né? É um corpo. Então, eu penso que essa unidade, ela só acontece dentro do corpo. Eu penso isso, essa unidade só é possível dentro do corpo, eles que são ligados entre si, mas primeiramente ligados, assim, né? Não sei se poderia existir uma ordem, mas ligados à cabeça. Então, isso é uma condição de unidade. Eu preciso estar ligado a Cristo, né? Aí a gente vai lembrar da videira verdadeira, né? Aqueles que permanecem em Cristo, está ligado ali, então faz parte daquele plano que entra na sua pergunta da semana passada, né? Esse plano, e esse plano se realiza nessa unidade. Que o cabeça é Cristo, e Cristo, nessa nova sociedade, né? A gente vivendo nesse mundo como parte desse corpo. Então, esse entendimento espiritual é que vai realmente fazer a gente viver essa unidade. Esse entendimento, né, que também o texto que o professor pediu para a gente estudar essa semana fala, né, essa sabedoria, esse entendimento é que vai fazer o que o Marcelo falou. A gente fazer isso aí, acontecer isso que o Marcelo falou. Mas se eu não tiver unida na cabeça, se eu não fizer parte desse corpo, como é que vai ter unidade com o quê? Deve ser aí uma célula perdida, aí deve ser uma coisa assim, sem vida, né, Marcelo? Mas quando a gente está com Cristo, aí tudo que o Marcelo falou acontece. E aí o senhor falou, né, nós já estamos nessa condição, né, o convertido já está nessa condição, não é que a gente vai ficar nessa condição, mas eu penso, é meu entendimento, que de repente nessa sala aqui que a gente está, a gente ainda, nem todos, ou a gente ainda está crescendo nesse entendimento, nessa sabedoria. Porque aí quando por isso que Paulo ora, né, eu fico pensando, acho que a gente precisava mesmo ser um pedido de oração nosso, assim, na nossa listinha de oração, orar para que nós tenhamos, cada filho, né, cada cidadão do reino, dessa nova sociedade, tenha esse entendimento, essa sabedoria, para poder realmente cumprir o plano de Deus, que existe um plano, né, e que ele só se realiza na unidade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, né, nessa unidade. É grandão, né, isso, para a gente pensar. É verdade, mas como você falou, eu acho que a oração de Paulo mostra para a gente essa grandeza, né? É algo tão grande que é realmente só orando para a gente compreender, ainda que não completamente, mas mais quanto possível que a gente possa compreender. Eu acho que é por aí mesmo. Então é legal o que você falou, tem essa questão da unidade há critérios, né, que a Bíblia coloca, né, e esses critérios, quando são respeitados ou quando são lembrados, né, é possível viver em unidade, mas é algo muito grandioso mesmo, né? Eu acho que não é de hoje que a gente vem
eu acho que mais a Jandira tem essa autoridade para falar por cada MEAP, porque é uma luta mesmo para que, por exemplo, a área missionária seja vivida à luz dessa unidade. Qual é a unidade? A luz do reino, né? Todo mundo pensando no reino, com os critérios que foi colocado, isto é, eu estou ligado à cabeça, então eu tenho que pensar no reino, né? E já não é de hoje que muitas vezes a gente pensa mais no nosso mundinho, né, do que exatamente na questão de reino, né? Então acho que é uma questão para a gente lembrar também sempre, né, de que essa unidade ela tem um propósito maior, que é expandir, que é o crescimento do reino de Deus. Muito legal, muito bom ouvir vocês. Não reponho, entendeu? Eu vou dar uma... O que levou muita coisa lá para Bertioga e não trouxe. Marcelão, muta o teu microfone. Ah, tá mutado. Tá nada, eu tô te ouvindo. Acho que agora acho que foi. Legal, Marcelo. Não foi não. Voltou. Não, é só porque... Estava mutado, porque eu acho que o som era de outra pessoa. Foi? Agora está mutado, deixa eu ver. Agora está mutado. Acho que o som é de outra pessoa. Ok. Legal. É que você estava conversando, por isso que eu pedi. Mas agora está tranquilo, você está quietinho. Tá bom. Bom, muito bem. Deixa eu dar uma... Deixa eu ver que oração, porque eu queria ouvir vocês na questão do trabalho que vocês fizeram. Então, eu vou dar uma seguida rápida aí, e talvez destacar uma coisa ou outra, e aí depois eu queria ouvir aqueles que fizeram o trabalho, né? Ouvir um pouquinho vocês. Então, depois Paulo usa este outro verbo, essa outra área, dentro do mesmo verbo, que é andar em unidade, depois ele fala de andar em santidade, que a gente já falou, dos versículos 17 até o 32, como nós compartilhamos, essa questão de poder rejeitar antigos padrões de comportamento. A partir do capítulo 5, ele vai voltar a este tema, que ele enfatiza bastante, que é o amor, né? Andar em amor. Versículo 2 até o versículo 6. Né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, andar em unidade, andar em santidade, andar em amor. Depois ele vai falar andar na luz, ou andar em luz, a partir do versículo 7 até o 14. Então, andar em unidade, andar em santidade, andar em amor. Depois ele vai falar andar na luz, ou andar em luz, a partir do versículo 7 até o 14. Para mim está tendo um delay aí estranho. Eu tinha falado já faz um tempo, agora que eu ouvi a minha voz. Vocês estão ouvindo bem? Está tranquilo? Então tá legal. Qualquer coisa vocês ajudem aí. A internet de alguém está lenta. Está passando tudo depois que está sendo falado. Tem que fechar o microfone. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Pelo menos a gente. É o Fernando está com o microfone aberto. Fernando. Doutor. Tem uma música de fundo aí.
Agora tá todo mundo fechado. Agora Eu abri de novo, Marco. Eu Oi? abri de novo. Eu acho que é do Marcelo mesmo. Ô, Marcelo, o teu microfone não tá mutando, cara. Não sei, tá mutado. Não tá. Você acabou de falar, eu acabei de te escutar. O teu microfone tá mutado. Então, Não tá Marcelo tá mutado. falando aqui, não tá mutado sim o dele. Não dá para ouvir. Então, Tá é o tudo ouvindo, único, que tá aberto aí, além do meu e do Jaime. Para mim tá parecendo mutado do Marcelo. Marcelo tá passando mutado para mim também. Tá mutado. Não, mas ele fala alguma coisa aí, Marcelo. Tá me ouvindo? Fala, olha lá. Sim, tá. Não tá mutado, tá Não vendo? tá ouvindo. Ó, vou te dar uma dica. Marcelo, faz o seguinte, sai da sala e entra de novo para ver se consegue mutar o teu microfone. Ok, vamos lá. Muito bem. Então, só para repetir um pouquinho aí para vocês, essa divisão que está colocada, andar em amor, né, que significa alguma coisa, né? Eu falo isso porque não dá para andar em amor e não andar em luz. Não dá para andar em luz, na luz, e não andar em amor. Todas as coisas estão ligadas, né? Não é uma questão de... O que eu quero para a gente não é para compartimentalizar as coisas, né? Tipo, é possível eu andar em unidade e não andar em santidade, não andar em amor, não andar em luz? É claro que não, né? Todas as coisas estão ligadas, né? Então, andar em sabedoria, submissão, vitória, luz, amor, santidade, unidade, tudo isso está ligado. Não dá para compartimentalizar. Eu não consigo andar em unidade com vocês e não andar em amor, não andar na luz. Não é possível. Mas é que cada um desses aspectos tem relevância prática na minha vida, né? Cada um deles eu vou estudar um pouco mais à parte para entender, por exemplo, o que significa andar em unidade, o que significa andar em amor, o que significa andar na luz, e assim vai. Tá? Então, Paulo vai usar este verbo para mostrar para a gente que essa expressão deste verbo, né, tem implicações muito práticas na minha vida. Tá bom? E depois ele conclui, né, o capítulo 6, de 21 a 24, quando ele termina. Deixa eu fazer uma perguntinha bem simples aí, só para saber quem é que leu. Você parou para ler Efésios. Pergunta, bem simples, direta. A resposta é uma palavra. Quem foi o entregador da carta de Efésios? Quem levou a carta de Efésios? Não é para ler, não é para olhar agora não. Não vale folhear a Bíblia. Tem que responder assim na lata. Eu não vou nem responder. Eu não vou responder. Não. Ninguém leu. Talvez você tenha lido, né? Mas eu não fui até o final. Alguém respondeu? A minha... Não. Então, você não foi até o final. Então, você vai ler agora, lá no final, no capítulo 6, no versículo 21, e vai saber quem foi. Tíquico. 21 e 22. Tíquico, né? Tíquico, muito bem. Só para você lembrar que Tíquico foi o responsável em entregar a carta aos Efésios. Está bem no finalzinho, quer dizer, você tinha que ter lido, tinha que ter chegado até isso, não tinha jeito. Muito bem, eu queria ouvir um pouquinho vocês aí, né, até para poder expressar um pouquinho o que você aprendeu. Certamente o que você estudou vai abençoar a cada um de nós. Alguns mandaram para mim, né, então eu não imprimi, e também não tem como ler aqui agora, porque está dentro do celular que mandaram para mim.
mas eu queria ouvir você. Você deve estar aí com o seu caderninho na frente. Primeiro, né, alguém pudesse compartilhar aí o que pesquisou sobre os nestorianos. Que grupo foi esse? O que aconteceu? E o que eles defendiam, né? O que eles ensinavam. Quem pode falar aí daqueles que estudaram? Essa foi só uma pesquisa rápida, né? Você que vai falar, então, por favor, desmuta o microfone e compartilha, por gentileza. Fale você. Eu não... Vamos lá, queridos. Vai, abrir. É bem simplesinho. O que eles defendiam? Eu vou ler, pastor. Por favor. Eu vou ler aqui o que eu peguei no dicionário, no livro. Essa era uma pesquisa. Nestório foi um monge que se tornou bispo de Constantinopla. Acreditava que em Cristo há duas pessoas, ou naturezas distintas, uma humana e outra divina, completas de tal forma que constituem dois entes independentes. A sua crença tornou-se a base do nestorianismo. Joia. Alguém quer completar mais alguma coisa aí do que ela falou? Da pesquisa que foi feita? Eu sei que Fernando e Val fizeram, Rosa, Márcia. Eu coloquei aqui uma doutrina que fazia distinção entre a natureza divina e humana de Cristo, conscientemente negava a maternidade divina de Maria. Nestório acreditava que Jesus era um instrumento da divindade, mas não que era a própria divindade. Tá. O que você... Alguém mais quer completar? Senão eu queria fazer algumas perguntinhas, só para entender qual era a luta, né? Eu falo luta teológica, né? Concílios foram formados para poder fazer a defesa, a apologia daquilo que a Bíblia nos ensina. Alguém mais quer completar? Não, eu vou perguntar. Tá legal. Ele falava, então, que havia duas pessoas em Cristo. Ele atacava algo que, na verdade, é bem difícil de entender. A gente pode até, deixa eu tentar não defender Nestor, né, mas colaborar um pouquinho com ele na questão de que tem algumas coisas que é muito difícil de entender, né? Ele atacava o que, em termos de teologia, nós falamos que é a união hipostática. Tá bom? Então, se você ouvir essa expressão aí, né, união hipostática, é essa realidade de duas naturezas em Jesus Cristo. Natureza divina e também a natureza humana. Então, por isso, por não compreender, tá? Não sei se é por isso, tá? Não estou dizendo que o cara era gente boa, coisa assim, não conheço, não vou me atrever a defendê-lo. Mas ele colocava que havia duas pessoas em Cristo. Como é que pode? Né? Por isso que ele vou dizer assim, ele colocava objeções a essa ideia, né, da mãe de Deus. Sabe a questão da Maria? Né? Maria, mãe de Deus. Como é que pode alguém ser mãe de Deus? Né? Então havia uma expressão na época que ele não aceitava, que é o Theotokos, né? Que é mãe de Deus, né? Que era aplicada à Virgem Maria. E aí então ele colocava uma outra questão, ele falava que era mãe de Cristo, mas não mãe
de Deus. Então, isso pode para nós hoje não significar praticamente nenhum tipo de conflito, mas na época era. Nós estamos falando aí do século V, né, de 400 e pouco depois de Cristo. Então, a grande questão é os nestorianos, tá? A realidade de que havia duas pessoas em Jesus Cristo, né? Mais para frente vai ter uma questão de duas vontades, né? Ou duas pessoas. Então, essa foi uma luta. Como é que pode ter duas pessoas? Era uma pessoa só, né, com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Só que nele, perfeitamente, 100% homem e 100% Deus. Então, hoje, a gente compreende um pouco mais isso pela luta de pessoas lá atrás, que lutaram para defender aquilo que a Bíblia ensina, ainda que a gente não entenda completamente. Tá certo? Nós não entendemos completamente, mas é um fato. Esta é a verdade. Tá? E de que isto também tem o eco, né? Na verdade, se aplica também a nós. Em nós também há duas naturezas. Né? A natureza humana nossa e a natureza divina na pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo. Tá? E Pedro fala isso, né? Na segunda carta. Então, a gente compreende um pouco mais, mas naquela época era uma luta muito grande. Tá bom? Então, vocês que leram um pouquinho aí, deu para compreender um pouquinho dessa questão, ou pelo menos entender qual era a luta? Tá bom? A gente colocou isso na questão aí para vocês estudarem, porque Paulo, né, no livro de Efésios, ele vai mostrar bastante dessa questão da união hipostática de Jesus Cristo. Tá? As duas naturezas, a humana e a divina. Então, novamente, para nós é difícil entender essa realidade. Tá? É muito difícil. Assim como ele vai colocar, eu já estou adiantando um pouquinho, essa aqui é uma aula de EBD, então faz parte algumas questões teológicas para nós também, né? Então, essa questão aqui é a questão da união hipostática. Nós conseguimos entrar hoje em Filipenses, Paulo vai ensinar uma outra questão de Cristo, que é a chamada kenosis, que é o autoesvaziamento, que a gente vai chegar lá no capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Nós conhecemos bastante, já lemos e conhecemos esta passagem, tá bom? Essa realidade aqui dos nestorianos, só para fechar, ela ainda durou cerca de 200 anos depois. Né? Muitos seguidores, muitos discípulos de Nestor, por cerca de 200 anos, ainda continuaram a disseminar essas ideias erradas à luz da Bíblia, tá bom? Por isso que foi necessário um concílio para defender isso, tá bom? Para você entender um pouquinho da história, eu gosto de falar um pouquinho disso, por quê? Porque para chegar onde nós conhecemos um pouco mais, né, muita gente teve que lutar, batalhar, tá? Teve que estudar a Bíblia, teve que defender aquilo que a Bíblia fala. Muita gente perdeu a vida, né, para defender, né, a questão de uma doutrina correta e de mostrar exatamente a pessoa de Jesus, homem e Deus, Deus e homem, tá? Que ao longo dos séculos foi querendo ser deturpado, tá bom? Então, mais para frente também vai ter outro concílio falando sobre a questão da divindade de Jesus. Não, ele não poderia ser Deus. Como é que Deus vai assumir a forma humana? Então, novamente, teve um outro concílio para defender isto, para reunir e mostrar à luz da Bíblia, né, quem é Jesus Cristo. Então, hoje nós desfrutamos, né, de uma teologia que foi desenvolvida, que foi batalhada ao longo dos séculos, especialmente lá no início, né, sobre essa realidade. Então, por isso que eu falei um pouquinho para dar uma pesquisadinha, porque às vezes você vai encontrar alguém
né? Eu já encontrei, acho que você também já encontrou, pessoas que vão, talvez por não entender, vão querer deixar de lado essa que é uma doutrina da Bíblia, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Ele pode ser homem, né, mas Deus não. Né? Ou Deus sim, mas homem, totalmente homem. Será que é possível ser 100% homem, sem pecado? Como é que pode, né, alguém assumir a forma humana e não pecar, nunca pecar? Então, essas dificuldade de compreensão pode gerar, muitas vezes, uma heresia. Né? E é o que os falsos mestres, na época da igreja, lá no início da igreja, estavam tentando levar o povo de Deus para um lado contrário daquilo que a Bíblia ensina. Tudo bem? Tá bom? Vão ter outros, talvez uma outra oportunidade, a gente fale um pouquinho dessas questões cristológicas, que a gente estuda um pouco mais. Eu acho que eu vou tentar, na época, vou colocar um slide para vocês, quando nós chegarmos em Colossenses, né? Colossenses vai destacar bastante, vai falar sobre isto, e aí vou colocar um slide para vocês com algumas heresias na época, né? O Apolinário, o Nestor, o Eutico, né? E vai falar de monofisitismo, monotelismo e algumas coisas que parecem muito longe da nossa realidade, mas é assim que acontece. Muito bem, legal. Deixa eu ver um pouquinho de vocês aí, quem quiser compartilhar o que aprendeu dentro do texto de capítulo 1, 17 a 23, da pessoa, do plano e do poder de Deus. Quem quiser dar uma compartilhada e resumida para nós, eu agradeceria. Vamos lá, a Rosa já falou. Agora ou a Márcia, ou o Fernando e a Val, ou mais quem tenha feito, que eu não sei. Oi. Ninguém? Fala aí, corajosa, corajoso. Pastor, Não tenha medo, não. eu acho que a Rosa ia falar, ou a Rosa não, a Márcia ia falar, não ia, Márcia? Então eu vou falar, posso, né? Por favor. Você pediu para fazer, né, os tópicos, né, da pessoa de Deus, o plano de Deus e o poder de Deus. A pessoa de Deus, assim, tópicos, então, Pai, supridor, glorioso, soberano. E aí, sobre o plano dele, é um plano espiritual para seres espirituais com estratégias espirituais. E nele a gente vê nesse plano a total soberania de Deus, a total sabedoria de Deus e o total amor de Deus. Essas coisas não se confundem, elas estão nesse plano. Com relação ao poder dele, de Deus, é de uma grandeza insuperável, é um poder eterno, de abrangência total, é uma força sem fim, um poder sem limite, a ponto da gente ver manifestado na ressurreição de Cristo, e esse poder age em nós. É isso que eu vi assim em termos de tópicos, né? Agora, quando eu fui juntar tudo isso para a prática, né, que o senhor falou para a gente trazer algumas coisas práticas, eu vi, então, é isso. Nós somos realmente seres espirituais, vivendo num mundo físico. Deus tem um plano e converge esse plano à pessoa de Cristo, né? Quando Cristo morre e ressuscita, esse plano se completa, no sentido de que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e nada foge à autoridade dele, e aí ele nos fez participantes disso, né, no corpo,
E a ação de Cristo hoje é por meio da igreja no mundo. E a igreja são os salvos, né? Os salvos por Cristo Jesus, ligados nesse corpo. Aí qual é a nossa parte? Eu penso que tudo é espiritual, sabe? Esse discernimento espiritual, eu não vou ter discernimento se o Espírito Santo não iluminar minha mente. Eu não vou ter fé se essa fé não for me dada pelo próprio Senhor. Nada nessa sociedade espiritual, nada nesse... Até nas minhas atitudes, se eu for fazer aí, como é que é o nome do homem mesmo que você falou? O Nestor, né? Se eu for dar uma de Nestor na minha vida, sabe? Separar, assim, isso aqui é espiritual, isso aqui é humano. Acho que a gente tem um problema, a síndrome do Nestor na gente, né? E aí, quando a gente separa o espiritual do material, fica um buraco aqui, esse buraco aqui dói, esse buraco aqui, ele emperra a gente, esse buraco aqui causa um mal hoje na minha vida e na vida da igreja, porque eu fico separando essas duas coisas. Eu penso assim, eu não consigo imaginar essa separação no corpo, né? Não consigo, se eu pensar assim. Então, se eu pensar, por exemplo, que eu estou trabalhando na MEAP, que é atrás de um computador, e isso não é espiritual, eu não preciso... agora deixo o espiritual de lado, né? E agora é o que eu sei, é a minha força, é a minha capacidade mental. Se eu viver assim, é doente, isso não é saudável, isso não é vida, né? Isso é outra coisa, não sei o que é. Então, eu vejo nesse texto, assim, Deus falando assim, fica ligado nisso, permanece nisso. Por isso que me vem muita questão da videira. Porque essa seiva é que vai produzir tudo. Agora, então eu não preciso fazer nada, eu fico assim contemplando o Espírito. Claro que não é isso, né? Claro que não é isso. A gente tem a nossa... Deus formou a gente para conseguir isso, né? Com consciência, né? Nós não somos a imagem e semelhança, né? Nós temos esse raciocínio, a gente tem que pôr a mão na massa. Mas o meu problema, assim, que eu vejo nosso, é que quando eu vou colocar a mão na massa, quando eu vou tomar a dianteira, não, eu vou parar de falar bobagem, eu vou fechar minha boca. Isso eu posso fazer, assim, eu vou falar menos, né? Ou eu vou parar de gritar, eu vou conversar num tom mais baixo de voz. Essas coisas que eu posso fazer, quando eu vou para isso, e aí vem a síndrome do Nestor, e eu desassocio isso do espiritual, eu vou quebrar a cara, desculpa a expressão, espiritualmente falando, entendeu? Aham. Então, por exemplo, eu sou, né, vamos colocar assim uma coisa bem para todo mundo ver, eu sou ovelha do pastor Jaime. Eu posso fazer um monte de coisa assim, que como uma ovelha de um pastor dentro de uma igreja, nossa, perfeito. Só que se eu fizer isso nas minhas forças, isso vai me dar um desgaste tão grande, tão grande, tão grande, isso vai acabar me afastando tanto de Deus, e eu faço uma prática que, né, assim, normalmente seria, não, essas práticas vão te aproximar de Deus, não é? As práticas também, mas aí se eu entro com a síndrome de Nestor, então eu acho que a gente, tudo é Deus, essa coisa da supremacia de Cristo, né, que vai Colossenses vai continuar, tudo, então eu preciso ficar, e uma vez, sabe o que eu ouvi uma vez, alguém explicando desse ligado à parreira e desfrutar de estar ligado com Cristo, é a gente viver na aba. Sabe aquela expressão daquele pagodeiro lá, viver na aba? Viver na aba é você só viver assim, aproveitando-se, né? Então, diz que e uma pessoa assim, estudiosa falou assim, quando você vai, essa palavra ligado na parreira, ligado em Cristo, é você ficar mesmo descansando na aba, curtindo aquilo ali. Porque assim, qual é o meu trabalho? Né? O meu trabalho é descansar, né? Uma música fala isso, o meu trabalho é descansar. E eu sempre, eu vou dar só um testemunho rápido, uma vez eu estava no retiro com o pastor Odilon, pregando num retiro, e aí era um retiro que a gente falava de missões, e aí ele começou a falar das práticas muçulmanas, né, que o muçulmano, eu não sei se eu já falei isso para vocês, né, que o muçulmano tem aquele negócio de se chicotear, né, rasgar a carne, tem aquelas coisas assim, eu nem sei se a gente trouxer para o Brasil,
tem que andar de joelhos, subir escadaria, não sei do que, de joelhos e tal. Aí, quando ele estava falando dos muçulmanos, ele pediu para a gente conversar o que a gente achava, eu falei assim, nossa, eu não ia ter condição de ser muçulmana nunca. Eu falei, nossa, é muito difícil ser muçulmana. E não ia, imagina, me bater, sangrar e tal. Aí ele me ouviu falar, depois que eu falei, ele falou assim, você está totalmente enganada. É muito mais fácil ser muçulmano e ter todas essas práticas do que você descansar em Cristo. E assim, aceitar que é de graça. Aceitar que se você buscar, ele fala assim, Deus, eu preciso testemunhar, enche a minha boca. E é porque a Bíblia fala que se eu buscar, e se eu abrir a minha boca, o Senhor vai me alimentar e da minha boca vai sair a tua palavra. Crer nisso é muito mais difícil do que essas frases. Gente, olhe para ele, isso nunca vai ser. Então, que legal. É quando a Jandira tenta desassociar o que é santo do que é material, essa dicotomia interna faz muito mal para a gente. E se a gente entender que tudo é espiritual, que é uma sociedade espiritual, não é? E aí agora eu vou levantar daqui dessa IBD, eu vou fazer a comida lá em casa, que é dom de Deus, isso é espiritual, né? As pessoas não estão vendo a alegria com que eu estou fazendo isso não vem de mim, né? Estou aqui cheio de dor na coluna, mas vou ficar em pé ali com alegria, sabe essas coisas? Eu acho que é isso que eu vejo. Aí esse plano de Deus é esse. Eu já estou nele, como o senhor falou, né, pastor? A gente já está, não é uma coisa que a gente já é convertido, mas falta, eu acho, um pouco de discernimento, por isso que Paulo ora, né? Para a gente ter sabedoria. Sabedoria é saber. Agora, discernimento é discernir isso no nosso dia a dia, né? É isso que eu vi, assim. Legal. Exatamente. Essa oração de Paulo, né, para que a gente tivesse esse discernimento. Né? É uma das orações de Paulo aqui no livro de Efésios, e a oração dele é para que nós tivéssemos esse discernimento, esse conhecimento. O Carlos Oswaldo, ele falava que era um conhecimento existencial, né? Usava essa ideia, né? É um conhecimento existencial porque, como a Jandira falou, não deve, né? Infelizmente acontece, mas não deve existir essa separação, né? A nossa vida hoje em Jesus, ela é totalmente espiritual. Não há mais essa divisão. O que eu faço é secular ou material e a outra coisa que eu faço é espiritual. Então, se eu estou na igreja, eu estou adorando a Deus espiritualmente, e se eu estou, como ela falou a expressão aí, dando comida, alguma coisa assim, isto não é algo espiritual. Sim, né, é algo espiritual, porque hoje nós somos seres espirituais vivos. Estávamos mortos, mas hoje somos pessoas espirituais, né, como Paulo coloca, né, na carta. Se vocês olharem, nós olhamos um pouquinho lá para Coríntios, né? Talvez não interesse muito aqui, mas só para dizer, novamente eu me reporto ao Carlos Oswaldo, quando você olha lá, quando ele fala assim, não vos pude falar como a crentes maduros, né? Ele fala, não vos pude falar como a espirituais. Né? Então, as pessoas não estavam discernindo esta nova realidade que nós temos em Cristo. Então, muito legal, Dira, muito legal essa ideia de que a oração de Paulo é por isso, é um conhecimento da pessoa de Deus, né? Da pessoa do Senhor. E aí, quando nós conhecemos a pessoa de Deus, né? O caráter dele, quem é o nosso Deus, o que ele fez em nós, o que significa ser filho de Deus, todas essas realidades espirituais que nós agora conhecemos e discernimos em Cristo, quando eu conheço a pessoa de Deus, né, de maneira bem simples para falar para vocês, né, que é para mim o que eu entendo também, eu me interesso, né, talvez o verbo não seja esse, mas assim, eu quero saber, né, qual é o plano de Deus, né? E aí, entendendo qual é o plano de Deus que vocês falaram aí, Jandira e outros, né? Esse plano de
de convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Se eu pudesse resumir assim o plano de Deus, é convergir no seu Filho tudo. Tá? E aí, se eu entendo, se eu conheço a pessoa, se eu conheço o plano de Deus, eu vou entender que tudo aquilo que eu faço, né, é debaixo do poder, né, da capacitação deste Deus, né, que tem um plano para você, para mim, e um plano para a igreja. Tá bom? Então, por isso que olhar para essas passagens, né, e dar uma dissecada, né, olhar um pouquinho com mais atenção, eu acho que é sempre muito proveitoso para nós. E, novamente, lembrando que é uma oração. Né? O interessante é que ele está colocando, a partir do versículo 16, né? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual é a oração dele? A partir do 17. Para que o Deus, e aí ele continua, foi o que vocês estudaram. Muito legal. Puxa vida, aqui eu fico muito feliz, né, de ouvir, né, e de saber que a gente está dedicando tempo na palavra dele, e é por aí tudo que vocês têm falado, muito legal. Mais algum acréscimo? Senão eu queria compartilhar um pouquinho aqui um slide de aplicações, algumas sugestões. Não? Então, Paulinho, põe para mim, por favor, o slide 15. Isso. Eu coloquei aí, acho que 6 ou 7, acho que foram 6 aplicações, né, dentro de tudo que nós falamos, ou quase tudo, na verdade, né, para a gente poder pensar um pouquinho. Né? Então, primeiro, né, não é suficiente ter conhecimento das doutrinas da fé. Né? Eu tenho que ter um comportamento condizente com a minha alta posição em Cristo. Né? Tentando juntar aí tudo que foi falado, né? A coerência, o discernimento, esta não separação entre o que é doutrina do que é comportamento, né? Entre o que é espiritual do que é mundano, secular, né? Ou coisa do gênero. Tá? Não existe mais isso em nós. Né? A coisa mais simples que nós fazemos é para o Senhor, e a coisa mais complicada ou mais espiritual, entre aspas, é para o Senhor também. Segundo, a segurança do crente descansa na soberania de Deus, no sacrifício de Cristo, no selo do Espírito Santo, como nós especialmente olhamos dentro do capítulo 1. Tá? Então, essa segurança que nós temos, ela tem um fundamento. Tá? E aí a pergunta, quem é que pode roubar, né? Quem é que pode tirar de nós tal salvação, se ela está fundamentada na soberania, no sacrifício e no selo, né, do Espírito Santo. Terceiro, o corpo de Cristo deve ser um corpo unido na prática, não só na doutrina. É composto de todas as raças, classes sociais, cores, etc. Tá? Talvez aí um pequeno resumo daquilo que nós temos falado. E a outra, Paulo, por favor. Novamente, é o capítulo 4, né, que vai falar dos líderes da igreja, capacitados pelo Senhor, devem se multiplicar, utilizando os membros do corpo para realizar a obra do ministério. A obra do ministério é realizada por todos. Capítulo 4 fala sobre isso, aquele texto que eu li com vocês, os versículos 15 e 16. A obra é do ministério, tá? Não é de um ou de outro. Cada um tem sua função, cada um é uma junta, tá? Mas isso deve acontecer em termos de igreja. Depois, a partir do capítulo 5, que nós conhecemos também, uma das melhores expressões da plenitude do Espírito está no lar cristão. Por isso que ele vai falar a partir do versículo 5, 18, que a gente conhece,
depois ele vai falar da sujeição uns aos outros, e depois vai falar do marido, vai falar da esposa, vai falar dos filhos, vai falar dos servos, e assim até o final. E por último, capítulo 6 também, que nós conhecemos, nossa luta não é contra o mundo, né, entre aspas, não é contra pessoas, né, mas é contra potestades e os poderes de Satanás. E aí no capítulo 6, Paulo vai falar da armadura, né, que também nós conhecemos, né, então é bom lembrar essa realidade, né, de que nós, para enfrentar, né, uma luta verdadeira, tá, não é uma luta contra pessoas, não é uma luta contra o mundo, tá, mas é contra potestades, e Deus é tão maravilhoso que já nos deixou uma armadura para esta luta. Tá? Nós não temos desculpas nem para deixar um comportamento contrário à Bíblia, e nem temos desculpas para não enfrentar a luta verdadeira que nós temos. Tá? Nós temos as duas realidades que a Bíblia me apresenta. Então, este novo comportamento, ele é exercido a partir dessas três realidades que vocês estudaram aí, né? Da pessoa, do plano, do poder de Deus. Então, não há desculpas para não fazer isso, porque nós já estamos em Cristo e temos o poder dele, e também a nossa luta, nós temos já a armadura do Senhor que nos deixou para poder enfrentar essa realidade. E a gente fecha um pouquinho Efésios. Espero ter, de maneira, claro, não é profunda, mas dá para a gente entender um pouquinho aquilo que, especialmente, Efésios fala para a gente. Alguma consideração, alguma, sei lá, dúvida, alguma coisa que a gente possa, talvez, voltar, se for necessário? Pastor, Oi. Uma coisa também que mudou muito meu entendimento com relação a Efésios 6, foi uma pergunta que alguém fez assim, se em Efésios 6, né, você tem a armadura espiritual, né? Então, você tem essas armas aqui, capacete, né, o cinto e tal. E essas são as armas. Então, a oração é o quê? Legal! Se as armas compõem essa armadura, e a oração não faz parte da armadura, a oração é o quê? Isso é uma pergunta bem legal da gente concordar com a resposta. O que vocês acham? Deixa eu jogar para os universitários. E aí? Ouviram a pergunta dela? Todo mundo ouviu, né? Ouvi. Oração é estratégia de luta. Oração é estratégia de luta. Muito legal. O que mais? O que vocês acham? Alguém ia falar antes aí, não sei quem era. É uma ordem. Fernando? Uma ordem. Pela ordem. A oração é uma ordem de Cristo, uma ordem de Jesus. Ele nos disse que... Uma estratégia, uma ordem, ela não faz parte da armadura, né? Como a Jandira colocou aí. Cadê, Marquinhos? E aí? Uma estratégia e uma ordem. Ô, Jânio, eu falei que era uma estratégia porque o nosso general é Cristo. Então, para que a gente possa se comunicar com o nosso general, a gente usa oração. Munido da nossa armadura, a gente ora pedindo a estratégia de luta para o nosso general, que é Cristo. Foi nesse sentido que eu falei. Entendi. Como usar a armadura? Né? De que maneira que a gente usa esta armadura? Né, de acordo com a estratégia que Deus nos dá. Fala, Marcelão. Eu vejo que a oração não é colocada aí porque a oração ela é o princípio de tudo, né?
no meu consentimento, a oração ela é o que vai te capacitar a usar essa armadura. Através da oração que você demonstra uma fé maior, conversar com quem tu não vê e nunca viu. Então eu vejo que a oração nesse ponto ela não é colocada nesse sentido, porque ela é algo maior. Ela é o que te capacita a tu vestir essa armadura. Sem oração, tu não tem entendimento da palavra, tu não se comunica com o Espírito Santo, nem pede a orientação do Senhor. É uma demonstração de fé intensa, tu conversa com quem tu não vê. Então, assim, por isso que eu acho que ela te capacita a tu vestir a armadura, é maior que isso tudo. Pastor, Oi. eu vi um pregador falando que a oração ela lubrifica a armadura. É isso aí que eu estava querendo lembrar. É como se fosse o óleo da armadura, né? Você pode estar todo vestido de armadura, mas fica assim, ó, enferrujado, né? Não anda, né? E ela é o óleo, né, que faz a armadura funcionar, né? Vou dizer assim. Legal. Eu vejo também dessa perspectiva de estratégia, de movimento, né, através da oração. A oração é que movimenta esta armadura, ou faz com que todas essas características da armadura funcionem harmoniosamente. Né? Não é um ou outro que destaca, e na verdade faz também, na minha visão, a questão da união de todos os elementos da armadura. Né? Por isso a questão do óleo, né? Eu vejo que é a oração que faz com que esses aspectos da armadura funcionem perfeitamente, funcionem harmoniosamente, e não um ou outro, né? Funciona por algum tipo de problema, né? Eu vejo nessa maneira. Ela é essencialmente fundamental, né? Perdão pela redundância, para que essa armadura possa ser colocada em prática. Ela não fique parada, né? Ela tem que andar. Muito legal, muito joia. Então, aí sabe qual é a resposta que essa pessoa... Fale. É tão linda a Bíblia, né? Porque nenhuma resposta aqui está errada, é incrível isso, né? Tá tudo resposta certa, assim, né, da estratégia, do óleo. Aí a resposta nesse dia, então eu vou colocar entre vírgulas, que a oração é o campo de batalha. Então, se você precisa de uma armadura e a oração é o campo de batalha, porque é nesse campo que a gente guerreia, nessa sociedade nova. E quando a gente está orando, vem dúvida na nossa mente, né? Quando eu vou falar de mim, né? Quando eu vou orar, eu penso assim, poxa vida, né? Mas eu não sou digna de, né? Muita cara de pau minha agora que eu fiz aquilo assim, 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 entrar agora aqui e pedir para Deus consertar, por exemplo, né? Mas aí vem o capacete da salvação e falar assim, não, né? Jesus levou os pecados, por isso você confessa e está tudo certo, continua firme, né? É graça, não é obras, tá? Entendeu? Então, assim, a armadura que a gente lê, ela entrando em funcionamento nesse campo de batalha que é a oração. E aí, quando você fala assim, quando você vai orar por justiça, né? Às vezes você ora assim, olha, está acontecendo essa situação na minha casa, né? Estou aborrecido porque isso não é justo, assim, assim, assim. Você saber que a justiça, e quando a gente vai estudar mesmo os elementos da armadura, tudo é Cristo, né? O capacete da salvação é Cristo, a justiça é Cristo, tudo é Cristo, né? Tudo, a plenitude de Cristo, né? E aí, quando eu vou orar, essa fé precisa ser alimentada, então eu tenho isso, né, na armadura. Então, a resposta, então, também seria, a oração é o campo de batalha. Então, quando a gente for para o campo de batalha, é que a gente entre com isso. E tem uma arma, né? Uma arma só, assim, tudo é defesa, né? Tudo é defesa. E aí tem a espada do Espírito, né? O escudo da fé, que é para apagar os dardos inflamados do maligno, que quando a gente está orando, eles vêm também.
E aí só tem uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E foi exatamente o que Jesus fez no campo de batalha dele lá no deserto, né? É verdade. Com a fé, e quando Satanás veio, porque Satanás veio quando Jesus estava na festa lá do casamento, Satanás veio quando ele estava no campo de batalha, né? E aí Satanás veio e fala, e Jesus respondia com a palavra de Deus, né? Então, você, Jandira, é muito cara de pau de vir aqui falar com Deus agora que você pisou na bola. Aí eu vou, não, mas se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados. E aí eu ataco com a palavra de Deus. Então, por isso que a gente precisa se voltar muito para a palavra, né? E aí cada um deve ter pensado em alguma coisa aí que ataca com a mente quando você se aproxima de Deus, e aí já pensa logo no texto. Não, mas está escrito. Né? E eu acho que é bem legal essa dinâmica. Eu gosto de viver oração assim, sabe? Então, às vezes, quando começa a vir umas minhocas infernais, eu ataco com a palavra de Deus. Legal, muito bem lembrado, muito bom. Realmente é uma luta a oração, né? Realmente é uma luta, né? Por isso que ele fala aqui, né? Em todo tempo, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, né? Legal, muito bom. Bom, mais alguma consideração, queridos? Meus são 11h30. Oi, fale. Quem ia falar? Lotado. Fernando, você está falando com a gente ou está falando com a esposa? Ele está falando comigo, pastor. Eu entendi. Desculpe. Não, que nada. Eu achei que ele estava querendo falar alguma coisa aqui. Tá bom. Eu só queria falar um pouquinho, só rapidinho, quando a Rosa falou, né? Rapidinho. Quando a Rosa falou da oração e da alguma coisa de arma, né? De óleo, alguma coisa assim. E aí, na hora me ocorreu, eu abri o microfone exatamente para falar isso, mas eu tinha até esquecido que eu tinha aberto o microfone. Eu tinha aberto só para falar isso, eu ia só completar o que a Rosa falou, em cima do que a Rosa falou, que eu ia falar assim que os pentecostais eram como são um pouquinho mais extremistas, né? Eu lembro que uma vez uma irmã orando, ela falava assim que agora me fugiu. Ela falava assim que o canhão era a arma, né? E que a oração era as balas. Então era só para isso mesmo, mas eu gosto muito do que a Jandira falou, porque quando eu penso na oração, eu penso muito nessa questão do diálogo mesmo, né? Você falar com Deus é o momento em que você se sente próxima realmente, né? Quando você se sente, porque geralmente quando você vai orar, você se retira para orar, você está orando sozinha. E eu gosto muito de orar no meu quarto, eu fecho a porta mesmo, e é um momento que eu tenho ali com o Senhor, né? E a oração, eu vejo assim, como eu me imagino Deus ali, né, sentado, e eu de joelho, apoiada no... Sabe quando você se ajoelha e se apoia no cotovelo, nos joelhos de quem está sentado? Uhum. E essa coisa mais próxima mesmo, proximidade, para mim ali é quando eu estou sozinha com o Senhor. E Ele conhece minhas fraquezas, Ele conhece meus problemas, Ele conhece a minha dor, ou as minhas alegrias, né? Naquele momento, se for para falar da alegria e que eu estou sentindo e da gratidão, né? Do quanto eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez ou faz. Então, assim, para mim, a oração é um momento de intimidade mesmo, é quando você está, sabe, pai e filho ali, né? E essa conversa, essa intimidade, esse amor que você derrama e, ao mesmo tempo, você sente, assim, o afago, né, do Senhor. Sempre imagino Deus, né, como Ele nos chama de filho, né, e nos adotou como filhos,
é o momento realmente desse afago, desse afeto, né, desse estreitamento de vínculo mesmo, da intimidade. E é isso mesmo, né? Eu sinto assim também que às vezes a gente comete cada erro, né, cada falha, e quando nos ajoelhamos para orar, a gente sente assim aquela vergonha, né? A vergonha de estar, né, depois de tudo que fizemos, nos colocar diante do Senhor ali, né? Mas aí a gente lembra da palavra, né? Das promessas do Senhor, né? Que Ele conhece nossas falhas, nossas fraquezas, nossa estrutura, né? Que somos pó mesmo, mas é isso que nos faz ser humano, né? E Ele conhece as fraquezas nossas como ser humano. E ali Ele nos conforta com a sua palavra, né? Ele diz o quanto nos ama e quanto nos perdoa. E aí a gente, quando levanta da oração, a gente levanta outra pessoa, né? Nos sentimos perdoados, né? Amados e preparados, né? Para novos enfrentamentos. Era isso que eu queria dizer. Legal, Val. Obrigado. Obrigado a vocês aí pelas aplicações que vocês estão fazendo, né, ao texto, ao estudo. Muito lindo de poder ouvir vocês. Obrigado mesmo. Muito bem, queridos. Nós iríamos... São 11h40. Vamos iniciar, então, a semana que vem, tá bom? O livro de Filipenses. Tá joia? Então, uma vez mais eu peço aí que você dedique um tempinho. Agora estão até 4 capítulos só, menor do que Efésios, né? Então dá para você aí numa sentada dar uma lida. E se possível, tá bom? Jogue para mim aí no privado, talvez algumas questões que você queira que a gente estude, alguma dúvida, enfim, né? Acho legal, por exemplo, como a Jandira colocou aí a pergunta, no finalzinho, né? Mas já deu uma boa conversa entre nós aqui. Eu acho que é isso que seria legal a gente desenvolver um pouco mais, a despeito da dificuldade de internet. Eu acho que essa participação é fundamental para todos nós, tá bom? Então dá uma lidinha, se possível joga aí no privado alguma pergunta, porque eu vou colocar para vocês uma tarefa, né? Então se vocês não mandam, eu mando para vocês, tá bom? Por isso que eu anotei aqui quem está participando, que eu mando no privado, não mando no grupo da igreja. Eu mando diretamente para vocês, tá bom? Então, leiam Filipenses, dá uma estudadinha rápida, joga para mim algumas perguntas, e a gente, se Deus quiser, domingo que vem nos encontra para estudar uma carta que é especial na questão da ênfase, né? Que é a ênfase que a gente coloca, uma carta muito pessoal de Paulo, tá? Muito pessoal mesmo, a carta de Filipenses, bem envolvida com a questão missionária. Então, um primeiro desafio para você aí é dar uma lidinha na carta e tenta tirar alguns princípios, especificamente na questão da obra missionária, da sua vida pessoal, o quanto você está envolvido ou não, né? O que você poderia melhorar, né? Enfim, dá uma lida e deixa Deus falar o teu coração, especialmente nessa área, para a gente poder compartilhar um pouquinho a semana que vem, tá joia? Não esqueça que como eu falei, uma carta muito pessoal de Paulo, né? Na verdade, talvez a carta mais pessoal dele, de uma igreja que ele tinha muito no coração, tá joia? Então, leia, compartilhe alguma coisa lá, para que a gente possa, a cada domingo, pela graça de Deus, tornar nossa aula cada vez mais dinâmica, né? Cada vez mais participativa. Tá legal? Conto com a colaboração de vocês nesse sentido. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Algum motivo especial de oração que você queira compartilhar para hoje, né? Que a gente esteja orando agora e orando ao longo do dia. Alguma coisa, talvez, para hoje ou para amanhã, de repente, né? Amanhã eu tenho uma coisa tão decisiva para resolver, sei lá, alguma coisa assim. Tem alguém entre nós que tem algum motivo especial de oração? Como nós falamos aí, né? Vamos lutar, né? Vamos lutar em oração. Ninguém? Tá bom.
Então vamos encerrar. Querido Deus, nosso coração se alegra muito no Senhor. Nosso coração é feliz, Pai, por ter ao Senhor como nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a Tua palavra como nossa regra de vida, o Teu Espírito como aquele que nos capacita, que nos orienta e transforma o nosso viver. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo tão especial de compartilhar aquilo que temos aprendido na Tua palavra. O nosso desejo, Senhor, como a cada domingo falamos, é crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia, Pai, o Senhor seja honrado, glorificado em nosso viver, através deste discernimento da Tua vontade, da nossa vida de obediência, de prática e de louvor. De louvor ao Senhor por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez em nossa vida, pelo Teu amor por nós, em nos amar antes da fundação do mundo e nos chamar para sermos Deus. Em nome de Jesus, quero Te louvar, Deus, Te agradecer por tão grande amor, Pai, do Senhor para com as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, ainda neste dia, nosso tempo em família, abençoe as nossas tarefas, por mais simples que sejam, mais cotidianas, que elas sejam vividas, como vimos mais uma vez esta manhã, para o louvor e glória do Teu nome. Abençoe nossas vidas, abençoe nossas famílias, age, Senhor, aonde só o Senhor pode agir, opera, Senhor, as Tuas maravilhas, o Teu poder, poder da Tua ressurreição, poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, seja manifesto, Pai, nas nossas famílias. O Senhor conhece cada um de nós que está aqui, conhece os nossos anseios, nossas súplicas. Nós queremos uma vez mais colocar isso diante do Senhor e pedir, Deus, a Tua providência, a Tua intervenção para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim oramos gratos por tudo, em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Paulo, pelo auxílio. Beijo no coração de vocês. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Estamos juntos na igreja. Amém.